Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a análise vai ser do filme O Jogo da Imitação de 2014. Seja sincero, de todos os filmes que a temporada de prêmios apresentou ao público em 2014, esse daqui é um dos que você menos se lembrava depois de alguns anos, não é verdade? E olha que ele foi o terceiro filme mais indicado ao Oscar naquela ocasião, com lembranças em 8 categorias. Acima dele estavam apenas O Grande Hotel Budapeste e o vencedor da noite, Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância, ambos empatados com 9 indicações. Além disso, ele arrecadou mais de 230 milhões de dólares nas bilheterias globais contra um orçamento de meros 14 milhões. Um baita sucesso financeiro. Por que será que ele foi se apagando com o tempo? Who are you? Alan Turing. Ah, Turing. A mathematician. Correct. Ainda no ano de 2011, alguns veículos de imprensa chegaram a publicar a notícia de que a Warner Bros. Tinha comprado os direitos de adaptação do livro Alan Turing, The Enigma, para os cinemas, e de que Leonardo DiCaprio interpretaria o papel do protagonista. Isso mais tarde se revelou apenas uma especulação até que a Black Bear Pictures anunciou que aportaria os 14 milhões de dólares no projeto. O livro que originou o roteiro foi lançado em 1983 por Andrew Hodges. Tratava-se de uma biografia do cientista e matemático Alan Turing, que nasceu em 1912 lá na Inglaterra e foi um dos principais nomes no campo da criptoanálise, que ajudou os aliados a decifrar mensagens nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma história interessantíssima do ponto de vista histórico e também humanitário, mas com pouco apelo dramático se a gente pensar o público frequentador médio das salas de cinema. É aí que entra em cena a figura do jovem roteirista Graham Moore, que aparece na entrevista a seguir, comentando um pouco sobre o desenvolvimento do projeto. I feel lucky in that the Turing story has captivated so many people over the decades that there's been a lot written about him to sort of make his work understandable to a layman like myself. Graham Moore foi quem garantiu a única estatueta vencida pelo filme no Oscar de melhor roteiro adaptado. E o discurso de agradecimento dele foi um dos mais marcantes da noite, já que ele confessou ter tentado o suicídio aos 16 anos de idade por se achar diferente, rejeitado, excluído pelos grupos sociais. Mas ali no palco da premiação, ele encorajou outros jovens que sentiam algo semelhante a ter coragem e seguir em frente. Foi uma mensagem bonita de tolerância e autoaceitação em um dos eventos mais assistidos do planeta. Agora, sobre o mérito desse prêmio, eu considero a estrutura narrativa do roteiro muito eficiente. Principalmente se a gente for pensar em um filme que tinha a pretensão de furar as bolhas da cinefilia e também da ciência. Inúmeras passagens da vida real foram simplificadas, modificadas ou reestruturadas, viabilizando uma fluência suave e uma cadência com todos os pontos de virada clássicos do cinema narrativo. O maior trabalho do roteirista não foi criar um personagem nem desenvolver um ambiente, e sim transcrever um emaranhado de dados e informações históricas para a linguagem do cinema. Nesse sentido, a missão foi muito bem cumprida. Desde o início, o espectador é apresentado para aquele sujeito, entre aspas, estranho, fora da caixinha, que não tem um traquejo social muito bem desenvolvido. Por outro lado, ele já é um matemático estabelecido e, mais do que isso, um dos mais talentosos que existem. Por uma necessidade até mesmo estratégico-militar, ele passa a trabalhar com um time de profissionais durante a Segunda Guerra Mundial que tinha como principal objetivo decifrar as mensagens enviadas pelas forças alemãs através de uma máquina chamada Enigma. It's the greatest encryption device in history, and the Germans use it for all major communications. If the Allies broke Enigma, well, it would turn into a very short war indeed. Of course, that's what you're working on. Até esse momento, a história nos apresenta duas problemáticas que andam em paralelo. O gênio incompreendido, que tinha dificuldades de se adaptar à vida cotidiana, e a necessidade das forças aliadas de decodificar a Enigma. Era uma corrida contra o tempo, já que cada dia representava um número maior de baixas nos campos de batalha, além de um valor incalculável em orçamento público. No fundo, portanto, são dois troncos narrativos que vão do particular, que é a vida pessoal do Alan,
ao estratégico, que é a temática da guerra. Dentro dessa linha mais pessoal, a história nos apresenta uma nova personagem chamada Joan Clark, que participa de um teste seletivo e imediatamente desperta a atenção do Alan. Os tempos eram outros, não era esperado e nem desejado que uma mulher assumisse uma função dominada pelos homens. Eles fazem um arranjo e um pouco mais adiante o Alan pede a Joan em casamento. Acontece que é mais ou menos nesse ponto da história que o nosso protagonista enfrenta o seu maior ponto de tensão. Primeiro, porque a máquina que ele projeta para quebrar o código nazista não consegue decifrar as mensagens a tempo. Segundo, porque ele enfrenta um motim da equipe dele e a ameaça de demissão por parte do governo que tinha confiado no seu método de trabalho. E tudo isso tendo que esconder a sua homossexualidade, que na época era considerada um crime. São muitos elementos dramáticos que precisaram ser equilibrados pelo diretor da obra, o norueguês Morten Tyldum. Em 2011, ele tinha sido responsável por Headhunters, que teve uma ótima recepção internacional e com esse projeto viu as portas da indústria norte-americana se abrirem para ele. Deu tão certo que ele garantiu uma indicação ao Oscar de melhor direção. I feel very privileged and very honored to be allowed to sort of like spread his legacy, because he's one of the most important men of the last century, one of the big geniuses. I mean, this man has such a staggering achievement. You know, he more or less invented computer science and the computer. Essa declaração que você acabou de ouvir do diretor aconteceu durante o Festival de Cinema de Palm Springs, e a trajetória dele nesse tipo de evento foi longa, incluindo os prestigiados festivais de Taylor Ridge e Toronto, onde ele venceu o prêmio do público. Da crítica, ele teve uma receptividade majoritariamente positiva, mas foi acusado de carregar graves imprecisões históricas. Ao contrário do que é afirmado em uma das cartelas no final, por exemplo, não foi Turing que inventou o conceito do que hoje nós conhecemos como um computador. Esse crédito cabe ao cientista Charles Babbage, ainda no século XIX. A máquina que conseguiu quebrar o código nazista também não foi batizada de Christopher, como mostra o filme. Na verdade, ela recebeu o nome de Victory, e foi construída de forma colaborativa com a ajuda de múltiplos técnicos e estudiosos. Alan Turing não trabalhou sozinho no projeto. Ainda segundo relatos da época, o cientista não era antissocial e também não tinha problema algum em compartilhar os seus afazeres do dia a dia, ainda que preferisse trabalhar sozinho. Ele também nunca foi investigado por espionagem, e as causas da morte dele não são exatamente claras, causando controvérsia até os dias de hoje. Ou seja, o roteirista e o diretor conseguiram reunir material histórico para transformar uma temática densa e com muitos meandros técnicos em uma história agradável de se assistir. Você se vê envolvido por aquela trama, as cenas são bem construídas, os personagens têm pesos e participações na medida certa e os aspectos técnicos são irretocáveis. Mas tenha em mente que a profundidade das interferências feitas pelo roteiro nos fatos da vida real é muito maior do que a média. Não é um filme para quem busca acurácia histórica. Do you know what they were right? Peter, Hugh, John. You really are a monster. Uma temática muito importante abordada pelo filme é a causa LGBT. Nos anos 1950, Alan Turing foi condenado na vida real pelo crime de indecência e submetido ao violento procedimento de castração química, algo absolutamente impensável nos dias de hoje. A suposta indecência, o fato dele ser um homossexual, algo que afrontava a legislação da época. Quase um ano antes da estreia do filme, na véspera de Natal do ano de 2013, a então Rainha Elizabeth II concedeu perdão a Turing, mas de qualquer forma foi importante o filme trazer esse debate à tona. A Human Rights Campaign, que é a maior organização de direitos civis dos Estados Unidos em prol da igualdade LGBT, homenageou o filme e se engajou em campanhas a favor da comunidade gay britânica. Além de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor direção, ele recebeu indicações da Academia para melhor desenho de produção, que realmente é impressionante, melhor montagem e melhor trilha sonora original, que eu considero um ponto alto do projeto. Alexander Desplat foi o responsável por arranjos interpretados pela Orquestra Sinfônica de Londres,
em grande parte baseados no piano. Segundo o músico, o instrumento representa tanto o fluxo de consciência do protagonista, contínuo e incessante, quanto o funcionamento de uma máquina, fazendo uma analogia ao trabalho em laboratório. Curiosamente, Desplat iria perder para si mesmo naquela cerimônia, já que a trilha vencedora do Oscar foi composta para o filme O Grande Hotel Budapeste. Durante a premiere britânica do filme, ele conversou com os jornalistas. The clock is ticking. Thousands of soldiers are dying. They want to save the world. The team of researchers of scientists wants to save the world. There's that. I think the music tries to capture this crazy mathematic figures, and at the same time the chase that they're after. Os dois trabalhos mais exuberantes do elenco vieram, claro, da dupla Keira Knightley e Benedict Cumberbatch. Ela recebeu uma indicação na categoria de melhor atriz coadjuvante 9 anos após Orgulho e Preconceito, que tinha garantido um lugar entre as 5 melhores atrizes protagonistas daquela temporada. Knightley é uma atriz que eu realmente gosto, viu? E que até acho que tomou algumas decisões erradas em alguns momentos da carreira. Mas aqui ela segue muito segura. Aquele misto de independência e rebeldia da personagem se encaixa muito bem nela. E o filme tem um andamento muito bacana, em partes por esse frescor que a Joan traz. Se o Alan é um sujeito esquisito e às vezes até desagradável, ela consegue preencher esse espaço. Benedict Cumberbatch recebeu a primeira indicação da carreira como protagonista e também teve um trabalho exuberante. Mesmo sendo aquele sujeito com menos traquejo com as pessoas, ele estabelece um magnetismo com o espectador. Ele é enigmático, determinado, inteligente e muito bem intencionado, ao mesmo tempo que frágil por esse senso de incompreensão social. Não é um trabalho simples, mas foi muito bem interpretado pelo ator inglês. E se você prestar atenção, as cenas mais marcantes costumam ser aquelas onde o casal atua junto. Seja ali no momento do teste, onde eles se conhecem, ou quando ele invade o lugar onde ela mora para conversar, e claro, nos momentos em que eles estão discutindo a relação mais pro final. Em todos eles a química é muito forte, acabou dando certo, mesmo que seja um casal bem diferente do convencional. We'll have each other's minds. That sounds like a better marriage than most. Because I care for you. And you care for me. And we understand one another more than anyone else ever has. O Jogo da Imitação não é um filme de altíssimo impacto, nem tem essa capacidade de se consolidar na nossa memória. A verdade é que ele não é excepcional em nenhum aspecto, e por isso foi se apagando com o passar dos anos. Mas ainda assim é uma produção muito correta, agradável e que entrega quase 2 horas de entretenimento regular. Também teve um reconhecimento até surpreendente da Academia em uma época na qual esse tipo de produção tinha mais chances de competir, especialmente ajudada pela máquina de campanha da The Weinstein Company. O homem que inspirou a obra foi bem mais marcante do que o filme em si. I think that sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. E qual é a sua opinião sobre O Jogo da Imitação, hein? Também foi um filme que se apagou da sua memória com o passar do tempo? Deixa o seu comentário aqui embaixo, dê joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também vai ser uma honra ter você como um membro desse espaço, porque assim você tem acesso a vantagens exclusivas. E a gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 2014, sendo que a próxima sessão vai ser sobre o drama histórico Selma, uma luta pela igualdade. Eu te espero aqui.